Olá, boa tarde. Meu nome é Danilo Reis, tenho 16 anos de idade e sou concluinte de um curso técnico em mecatrônica integrado ao ensino médio da ETEC Martin Luther King do governo de São Paulo. Estou apresentando este vídeo para compartilhar com quem me assiste sobre a iniciação na engenharia mecatrônica que estou realizando nesta ETEC, que me permitiu realizar uma ação empreendedora sobre CAD 3D e impressão 3D. Para iniciar, vamos entender o que é a tecnologia CAD. CAD significa Computer Aided Design, que traduzindo do inglês seria desenho assistido por computador. A seguir, vamos ver alguns tipos de desenho via CAD. O primeiro deles é o desenho bidimensional, que são úteis para a fabricação de peças, pois possuem todas as suas medidas e todas as suas tolerâncias para a fabricação. O próximo deles é o desenho tridimensional, que são úteis para simulações de esforços e processo de fabricação em máquinas CNC. Para entender melhor como que funciona a tecnologia CAD, vamos utilizar o software AutoCAD para representação. Essa aqui é a interface de trabalho do AutoCAD, onde aqui em cima nós temos a barra de tarefas com todos os comandos necessários para se fazer um desenho, e aqui embaixo nós temos a área de desenho, onde nós vamos fazer o nosso desenho. Bom, para eu selecionar os comandos, eu posso simplesmente vir aqui na barra de tarefas, clicar neles e eu posso desenhar aqui. Ou então, para ser mais rápido e mais eficaz, eu posso digitar o comando utilizando o teclado e confirmando o comando com Enter. Digitei Line, Enter, peguei o mesmo comando que eu peguei vindo aqui na barra de tarefas. Lembrando que você sempre irá digitar o comando na linguagem que você instalou o AutoCAD. Se você instalou a versão em português, você irá escrever em português. Se você instalou em inglês, você irá escrever em inglês. No meu caso, eu instalei em inglês, então vou digitar os comandos tudo em inglês. Para demonstrar como que funciona o procedimento para se fazer um desenho no AutoCAD, vamos fazer duas peças mecânicas. A primeira delas será um eixo e a segunda delas será uma engrenagem. Para se fazer um eixo, vou digitar aqui Line, linha, Enter. Com o botão esquerdo eu vou selecionar aqui na minha tela a linha e, como pode ver, eu tenho a linha. Porém, tá vendo que eu não tenho uma referência de ângulo? Eu vou apertar o botão F8, que o AutoCAD vai detectar os ângulos retos, que no caso seriam 0 graus, 90, 180 e 270. A referência de ângulo do AutoCAD sempre funciona no sentido anti-horário, quando você vai escrever um comando que tem ângulo. Então vamos fazer aqui um eixo de 5 colos. O primeiro colo tem um comprimento de 12 mm. Vamos digitar aqui 12 mm e Enter para confirmar. Ele tem um diâmetro de 20 mm, então eu vou colocar a metade dele, 10. Logo mais vocês vão entender por que eu coloquei a metade e não a medida inteira do diâmetro. Coloquei aqui 10, Enter. Pegar a referência aqui de baixo, fiz essa linha e fiz esta outra linha. Eu aperto ESC sempre que eu quiser cancelar algum comando. E aqui nós temos o primeiro colo. Vamos seguir o mesmo procedimento com todos os outros colos. Segundo colo eu tenho 12,5 milímetros, totalizando 25 milímetros de diâmetro total. Comprimento de 14. Buscar a referência aqui. Concluir o comando. Para o terceiro colo, nós temos 27 mm de diâmetro, totalizando 13,5, com comprimento de 18 mm. Vamos buscar aqui a referência. Os dois últimos colos eu vou desenhar exatamente igual aos primeiros. Então, no caso, eu vou pegar aqui a referência aqui de baixo e vou colocar aqui 14 milímetros, diâmetro
12,5. Construiu 4 colos. E agora para o quinto colo, 12, Enter, 10, Enter. Agora eu vou fazer a quebra de cantos aqui nas extremidades do eixo, para que eu quebre essas quinas. Então eu vou fazer um chanfro. Para isso eu vou digitar o comando chanfre, que significa chanfro em inglês. Vou confirmar o comando. Vou colocar o tipo de chanfro que eu quero, que no caso é o de distância. Então eu vou colocar D, Enter. Como pode ver, aqui aparece o que o AutoCAD está pedindo, que no caso seria a distância do primeiro chanfro, da primeira linha que eu vou selecionar. Vou colocar 1 milímetro, Enter. Distância do segundo chanfro, 1 milímetro também. Eu quero que os dois tenham distância iguais. Vou selecionar aqui a primeira linha e a segunda linha. Assim eu fiz a quebra dos chanfros. Vou fazer o mesmo processo para o próximo lado. Selecionar aqui a primeira linha e a segunda. Vocês concordam comigo que essa linha aqui no meio, que está cortando o eixo, é como se fosse uma linha de centro? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando Mirror, que significa espelho. Confirmar. Vou selecionar aqui o eixo. Confirmar. Vou colocar aqui a minha referência. Eu quero para onde eu quero que seja o plano de espelho. Eu quero que ele seja aqui para baixo. Vou confirmar. E vou pegar aqui o comando Trim, tesoura. Eu vou realizar os cortes aqui dessa linha aqui no meio. E aqui nós temos o desenho do nosso eixo em 2D, onde agora eu posso colocar as medidas e todo o seu detalhamento, como por exemplo, dimensão dele, de cada colo. Vamos pegar aqui a dimensão. Nós também conseguimos pegar o seu diâmetro e assim vai. E é dessa maneira que nós podemos fazer um desenho detalhado. Agora, se a gente fosse fazer esse eixo em 3D, bom, vamos apagar esse comando aqui. Vamos passar uma linha aqui no centro do eixo. Vamos selecionar as linhas de baixo e apagar com o comando Delete. Para que eu consiga fazer esse eixo aqui em 3D, eu irei usar o comando Revolver. Então vou digitar aqui Revolver, que significa revolução. Vou dar um Enter, irei selecionar isso daqui, vou especificar o eixo. Coloquei aqui o nosso eixo aqui no meio. E eu vou selecionar aqui qual que será o nosso ângulo, que no caso seria 360 graus. Confirmei aqui o comando. Nós podemos vir aqui no globo para mudar a sua relação. E nós temos aqui um eixo tridimensional. Nós podemos vir aqui em View, Visual Styles e apertar em Realistic. Agora nós desenhamos um eixo tridimensional, como podemos ver a seguir. Bom, agora a gente vai fazer a engrenagem que nós falamos que ia fazer. Para fazer qualquer componente mecânico é necessário fazer um estudo sobre como que ele será feito, como ele será desenhado. Aqui no nosso caso, nós vamos fazer uma engrenagem, uma ECDR, engrenagem cilíndrica de dente reto, com 48 mm de diâmetro primitivo, módulo igual a 2 e 24 dentes. Então, para começar o desenho aqui da engrenagem,
nós vamos fazer algumas marcações para a gente ter orientação no desenho. Então a gente vai vir aqui na barra de tarefas em círculo. Nós temos vários tipos de círculo. Eu vou utilizar o centro, que quando a gente aperta aqui, o diâmetro. A primeira marcação que eu vou fazer é do diâmetro interno, que é 43,3 milímetros. O próximo é o diâmetro primitivo, que nem eu disse, 48 milímetros. E o diâmetro externo, que é de 52 milímetros. Bom, aqui nós temos as nossas orientações. Como pode ver, o dente da nossa engrenagem vai ficar aqui entre esses dois círculos aqui no meio. Para começar, vamos fazer uma marcação passando aqui reto, F8 para centralizar, ficar em 90 graus a linha. Eu vou desenhar uma linha qualquer sem medida. Bom, a espessura do nosso dente, de acordo com os cálculos, é de 3,07 milímetros. Então vamos fazer uma linha aqui reta de 3,07 milímetros e nós vamos mover ela, o centro dela, ó, vamos selecionar aqui o centro dela, vamos levar aqui. E agora a gente vai traçar uma linha das extremidades dessa daqui, ficando paralela com a linha central que a gente fez. Como dá para ver, é aqui nessa região que nós vamos construir o nosso dente. Então, para isso, já que nós estamos usando um ângulo de 20 graus no dente da engrenagem, que é basicamente o mais recomendado para uma engrenagem, vamos pegar aqui o comando do círculo, vamos utilizar essa linha de referência e traçar até esse outro lado. E nós vamos fazer o mesmo deste outro lado aqui. Agora nós vamos utilizar o comando trim para apagar as medidas aqui em volta. Como podem ver, já está se parecendo com o dente de uma engrenagem, né? Aqui a gente vai fazer alguns arredondamentos no canto de baixo e na cabeça do dente, para que ela tenha um engrenamento melhor. Então, para isso a gente vai utilizar o comando filete, F de filete, Enter, e aqui a gente vai especificar como que a gente quer. Eu quero aqui o raio. Vou colocar o raio e vou selecionar. No filete aqui de baixo, no pé do dente, vai ser de 1,2 milímetros. E eu vou selecionar aqui e aqui. Mesma coisa com esse outro lado. F de filete, ou então posso escrever o comando completo. Enter. R de raio. Enter. 1,2 milímetros. Confirmo. Eu vou fazer este arredondamento aqui. Agora aqui na cabeça do dente, a gente vai fazer um arredondamento de 0,5 milímetro. Mesmo comando. Vamos fazer desse outro lado também. Como podem ver, nós já temos o dente aqui de uma engrenagem, correto? Nós já podemos apagar essas duas linhas aqui. Uma coisa muito importante de se saber, que ajuda muito durante o desenho, é na forma de seleção. Quando você está selecionando da esquerda para a direita, o AutoCAD e qualquer outro software de desenho vai detectar apenas as linhas que estão sendo completamente preenchidas aqui com o cursor do mouse. Agora, se eu for da direita para a esquerda, qualquer uma que apenas toque neles já será selecionado, eu não preciso selecionar tudo. Então fica aí a dica que auxilia muito durante os desenhos.
Aqui agora eu tenho que duplicar esse dente da engrenagem aqui em volta desse ciclo, com distâncias iguais, para a gente ter um engrenamento das engrenagens, né? Então eu vou utilizar o comando away, vou confirmar e eu vou selecionar aqui o dente da nossa engrenagem. Vou selecionar aqui o ponto central, peguei aqui a referência, vai ser aqui no ciclo, e essa daqui é a barra de tarefas desse comando. Esse comando é o comando de repetição circular. Então, a partir desse centro da nossa engrenagem, que foi onde eu selecionei, a gente consegue duplicar qualquer objeto que eu selecionar aqui em volta deles. Bom, como eu disse no início aqui do desenho, nós vamos utilizar 24 dentes na engrenagem. Ela vai ser uma engrenagem de 24 dentes. Então a gente vem aqui em itens, vamos colocar 24, confirmar. Como podem ver, nós temos a mesma distância que nós temos aqui no dente, a gente tem aqui entre o vão dos dentes, que é para a próxima engrenagem vir aqui e caber direitinho. O AutoCAD aqui, ele já calculou todas as distâncias, todos estão com o mesmo distanciamento e por aí vai. Agora a gente pode confirmar o comando e podemos apagar essa linha aqui do meio, que é o diâmetro primitivo, delete. E agora com o comando trim, a gente pode apagar as linhas aqui que não vão fazer falta para a gente. Que no caso a gente vai estar esculpindo nossa engrenagem. Vamos fazer isso aqui com todos os dentes. E vamos fazer aqui embaixo também. Gente, sempre quando você estiver fazendo um desenho no CAD, não existe maneira correta de se fazer. O importante é o desenho sair de acordo com as medidas do projeto, com as necessidades do projeto. Existem diversas formas de se fazer engrenagem, de fazer isso, diversas formas de fazer qualquer peça. Aí já vai de desenhista para desenhista de qual forma ele acha melhor. De apagar aqui. Agora vou pegar aqui o ciclo novamente, diâmetro, e eu vou fazer o nosso furo central. Vou fazer para encaixar no primeiro coro do nosso eixo, que no caso é 20 milímetros. É 20 aqui. E aqui basicamente nós já temos a engrenagem 3D. Se eu quiser fazer agora o detalhamento dela, colocando dimensão e várias outras coisas, eu posso. Para desenho assim, para fabricação 2D, que eu preciso de detalhamento, ela já está pronto. Mas agora para transformar em 3D? Bom, para transformar aqui em 3D, primeiro, como podem ver, o comando por away que a gente utilizou anteriormente, quando a gente aperta aqui para ver, ele detecta que isso daqui tudo é uma coisa única, o que não pode acontecer, porque na hora que a gente for aplicar o comando mais para frente de extrusão, que é para a gente dar espessura à nossa peça, o AutoCAD não vai conseguir detectar isso daí, ele vai detectar como uma coisa única, o que não pode acontecer, vai dar errado. Então a gente vai utilizar o comando explode, explosão, vamos selecionar isso daqui, vamos confirmar. Como a gente pode ver aqui, ó, ele separou todas as linhas, agora está tudo separado. Dando continuidade, vamos fazer o comando region, que significa região. Vamos selecionar isso aqui tudo. Como podem ver aqui embaixo na nossa barra de tarefas, aqui na barra de comandos, foi criado duas regiões, que seria aqui o da engrenagem e do ciclo.
esse comando é o que? É para o AutoCAD detectar que isso daqui é um sólido, porque se a gente aplicar a extrusão sem ter aplicado o Region, ele vai fazer como se fosse uma sapa, ele vai elevar apenas uma linha reta aqui onde está desenhado, ele não vai preencher esse espaço aqui. Ora, antes de fazer a extrusão, vamos fazer o comando Subtract, onde a gente vai selecionar os dentes da engrenagem, confirmar, e o furo central. Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu for fazer a extrusão, o AutoCAD vai fazer isso aqui tudo preenchido, até mesmo aqui o círculo. E eu não quero, eu quero que a nossa engrenagem tenha esse vão aqui para que eu possa encaixá-la no eixo, correto? Então eu utilizei o comando Subtract para retirar essa parte aqui central. Agora, ó, vamos mudar aqui a vista no globo à direita, deixando ela em perspectiva, a nossa engrenagem. Vamos digitar aqui Extrude, extrusão. Vamos selecionar aqui tudo, confirmar. Como podem ver aqui, ó, nós já temos um corpo 3D. Bom, eu quero que essa engrenagem se encaixe no primeiro colo. Então eu vou colocar numa medida de 12 milímetros, que é a espessura da nossa engrenagem, vai ser o comprimento do primeiro colo. Vamos confirmar aqui. Agora, para ficar com uma vista mais bonita, a gente pode vir aqui em View, Visual Style. A gente pode selecionar realístico, por exemplo, e nós temos uma engrenagem 3D. Olha só. E é assim que se utiliza o AutoCAD e qualquer outro software de desenho. Como podemos ver, não é uma coisa difícil. Impressão 3D. A impressão 3D, ou também conhecido como uma forma mais técnica como manufatura aditiva, FDM, que seria modelagem de deposição fundida, é uma tecnologia que permite criar objetos em 3 dimensões a partir de um modelo desenhado via CAD 3D. Com esta tecnologia, podemos tornar ideias ou protótipos em um modelo real. Etapas para uma impressão 3D de boa qualidade. Primeiro, você precisa ter acesso a um desenho CAD 3D, como a engrenagem ou então o eixo feito anteriormente. Próximo passo, você deverá converter o desenho em algum formato suportado pelo software da impressora, como por exemplo STL, STEP, Objeto, dentre outros formatos. Depois, você precisa acessar uma máquina que suporta o material no qual será feita sua peça, pois existem diversos materiais como poliestireno, poliácido láctico, termoplástico retrátil e muitos outros, onde a sua máquina tem que atender os requisitos das propriedades de manufatura desse material. Depois, confirme se os ajustes mecânicos da sua máquina estão em ordem, como por exemplo, nivelação da mesa, tensão das correias, pois tudo na impressora 3D é milimétrico. Qualquer erro, mesmo que seja de décimos ou então milímetros, é o suficiente para acarretar problemas na sua manufatura. Agora, o quinto e último passo seria configurar a máquina em seu software de fatiamento e transformar o arquivo do software que você converteu anteriormente para o formato reconhecido pela máquina, que seria o Z-Code. E agora, por fim, é apenas imprimir sua peça.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vossa atenção com este vídeo e como vocês puderam ver, não é difícil fazer uma peça 3D ou então impressão 3D, mas se você quiser uma peça de extrema qualidade, é necessário contar com um profissional extremamente especializado e dedicado. E foi com essa dedicação que surgiu a Reis Desenvolvimento e Tecnologia. Agora, para finalizar, eu gostaria de agradecer a 3 pessoas muito especiais. Em primeiro lugar, meu pai, senhor Paulo José. Em segundo lugar, professor e diretor da ITEC Martin Luther King, professor Valdir Ferri Ross. E, em terceiro lugar, professor André Ferrari, que é e até hoje é um dos meus melhores clientes no ramo da impressão 3D. Então, faço igualmente ao professor Ferrari. Imaginem e transformem em realidade com nossa ajuda.